Este esqueleto já tinha batido 444 jogadores, apesar de ser apenas um monstro de elite no jogo. O equipamento largado por estes jogadores caídos estava espalhado por todo o chão, entre os quais muitos itens eram de grau raro. Isto, naturalmente, atraiu mais jogadores gananciosos. No entanto, por mais formidáveis que fossem estes jogadores, pareciam indefesos perante este esqueleto, mesmo optando por táticas de cerco. Com uma única habilidade, o esqueleto podia aniquilá-los a todos em meros segundos. No entanto, ele permaneceu insatisfeito, murmurando que não tinha ceifado vidas suficientes. O que ninguém esperava era que este esqueleto excepcionalmente poderoso fosse, apenas 3 dias antes, um funcionário de escritório humano chamado Luli. Ele tinha sido um pilar de uma empresa de jogos antes de ser despedido pelo seu chefe por investigar um caso de desaparecimento que comprometia os interesses da empresa. Luli aceitou rapidamente a sua partida, pois o seu propósito tinha sido cumprido. Ele tinha se juntado a esta empresa para investigar o desaparecimento do seu irmão mais velho e tinha finalmente encontrado pistas sobre o paradeiro do seu irmão mais velho dentro da empresa. Depois de regressar a casa, Luli decidiu mergulhar num jogo chamado Fantasia Lua, juntamente com seu irmão mais novo. Ele especulou que a razão por detrás do desaparecimento do seu irmão devia estar ligada a este jogo. Rapidamente, acederam ao jogo através de um dispositivo especial que podia ligar diretamente aos neurônios no cérebro. Uma vez dentro do jogo, cada sensação, desde o toque dos seus corpos à temperatura e à umidade, era tão autêntica quanto a realidade. O irmão mais novo de Luli rapidamente se juntou a uma mulher bonita, decidindo completar missões juntos para subir de nível, enquanto Luli optou por aventurar-se sozinho. Ao separarem-se, Luli abriu uma janela de código de resgate especial através do assistente do jogo. Ao inserir uma série de códigos complexos e pesados, recebeu 3 e-mails. Ao abri-los, encontrou 3 peças de equipamento especial. Estes eram, na verdade, códigos de batota que ele próprio tinha criado. O primeiro item era a pulseira omnisciente, que podia subir de nível com um personagem e melhorar a qualidade do equipamento. O seu atributo oculto era que, sempre que a qualidade do equipamento fosse melhorada, ele também obteria aleatoriamente uma habilidade exclusiva da profissão do portador. O segundo item era a coleção de conquistas aleatórias. Podia gerar tarefas de conquista baseadas em eventos do personagem e fornecer recompensas aleatórias após a conclusão. Os seus atributos ocultos eram desconhecidos por enquanto. O terceiro e mais crucial item era o convite de garantia do purgatório, que Luli tinha passado 2 anos a infiltrar-se na empresa de jogos para adquirir. Este era precisamente o item de enredo oculto que o seu irmão mais velho tinha obtido durante a fase de testes internos, e era provavelmente a causa do desaparecimento do seu irmão. Para encontrar o seu irmão mais velho, Luli abriu decididamente a carta de convite. Para sua surpresa, permitiu-lhe mudar para a profissão oculta de Ashura, enquanto simultaneamente desencadeava uma linha de enredo totalmente nova. Sem hesitar, Luli confirmou a sua escolha. Imediatamente a seguir, sentiu uma dor lancinante no seu coração. Ele ficou assustado ao descobrir que 4 esqueletos se tinham materializado à sua volta. Um deles falou numa linguagem que Luli não compreendia, e no instante seguinte, ele foi empalado no peito pelas lâminas afiadas de todos os 4 esqueletos. Luli não conseguia compreender por que razão havia uma reviravolta no enredo da qual ele não estava ciente. A dor tangível a percorrer o seu corpo toldou a sua consciência. Simultaneamente, o sistema começou a emitir avisos contínuos. Morte de personagem detectada. Erro do sistema. Reinício falhou. Código de erro. Código-fonte de dados não detectado. Incapaz de sair do jogo. Assim que Luli pensou que ia morrer no jogo, o ressurgimento da sua consciência fez com que a sua mão direita se projetasse subitamente. Foi então que ele percebeu que se tinha transformado num guerreiro esqueleto. Luli ficou perplexo. Não era suposto ser um Ashura? Ele examinou os arredores desconhecidos com curiosidade, notando uma figura encapuzada de NPC à sua frente. A figura falou em tons estranhos. Desperta, meu escravo. Parece que a invocação foi bem sucedida. No entanto, Luli estava aliado ao facto de que esta figura não era um NPC, mas sim o chefe épico de nível 30, o invocador de mortos-vivos Raid. Luli tinha inicialmente planejado aproximar-se e perguntar, mas ao perceber que a outra parte não se estava a dirigir a ele, decidiu procurar respostas noutro lugar. No entanto, as suas ações foram mal interpretadas por Ryan,
O invocado não só falou, mas também o ignorou, levando Ryan a decidir dar-lhe uma lição. Ryan recitou um feitiço, fazendo com que várias correntes prendessem Lully. Em seguida, estendeu a sua mão esquerda em direção à cabeça de Lully, preparando-se para desferir sua próxima habilidade. Lully estava completamente sem palavras. Ali estava ele, um novato, enfrentando um oponente de nível de chefe, e ele nem sequer tinha subido de nível. Ele nem sequer tinha quaisquer habilidades especiais para falar. Quem é que no mundo concebeu um enredo tão irrazoável? Foi então que houve um estrondo alto e um pé enorme desceu do céu. Por pura sorte, Lully não foi esmagado, mas o impacto atirou-o para longe. Para sua surpresa, o pé pertencia a um gigante, da variedade grosseiramente exagerada. O infeliz chefe de nível 30 foi simplesmente esmagado pelo pé colossal do gigante. Lully olhou para o gigante gigantesco à sua frente e sentiu como se tivesse entrado no mapa errado. Se todos os monstros fossem deste calibre, como é que ele era suposto jogar? No entanto, o assistente do jogo CC informou-o rapidamente de que ele estava de fato na região onde se originavam todos os chefes de alto nível no jogo, uma zona notória pelo seu elevado nível de perigo. Lully decidiu primeiro empreender uma missão para subir de nível. Ele encontrou um ponto de missão a 100 km de distância através do CC. Para contornar os chefes de alto nível nesta área e também para alcançar seu destino pela rota mais curta, Lully teve de atravessar montanhas e nadar através de mares. Depois de uma jornada laboriosa, ele finalmente chegou ao ponto de missão, um desfiladeiro. No entanto, a esta altura, a entrada exigia esperar numa longa fila por 2 horas. Lully notou uma entrada desacompanhada nas proximidades. Embora não fosse a rota planejada, ele decidiu usá-la. Afinal, o objetivo era entrar, não se podia ser demasiado rígido. Rapidamente, Lully chegou a esta entrada alternativa. Ele preparou-se para uma interação potencialmente desagradável com os 2 demônios porco que guardavam a porta. Mas para sua surpresa, eles permitiram-lhe entrar sem qualquer problema. Lully apressadamente acenou com a mão para expressar a sua gratidão, aliado aos 2 demônios porco a rir-se pelas costas. Este tipo é hilariante, até nos agradece. Espera até começar, vamos ver este caipira encontrar o seu fim. Troçaram. Apareceu um aviso do sistema anunciando o fim do tempo de registro para o evento da Torre Fonion. Um rugido de aplausos irrompeu de dentro da cidade. A vitória na Torre Fonion traz riqueza e fama, enquanto a derrota mal escapa à morte. Desconhecido para Lully, ele tinha entrado involuntariamente num lugar onde a sobrevivência era uma chance remota, um lugar de perigo extremo. Neste momento, Lully ainda estava atordoado, acreditando que tinha entrado na porta errada. Mas o anfitrião já tinha anunciado que ele era, para a surpresa de todos, o concorrente final. No entanto, quando a multidão notou que Lully era apenas um insignificante nível 1, uma onda de risos varreu a audiência. De onde veio este tolo? Está aqui para alívio cômico? Alguém até foi ao ponto de dizer: até meu peido poderia estilhaçar. Estava claro que Lully tinha sido rotulado como bucha de canhão nesta fase, especialmente considerando os infames monstros que ele estava prestes a encontrar no jogo. No entanto, Lully não estava totalmente sem sorte, pois a Torre Fonion também tinha o seu próprio conjunto de regras. Enquanto 8 competidores se emparelhariam e o vencedor final seria aquele que permanecesse de pé no fim, para manter a justiça, os níveis de todos os participantes seriam ajustados uniformemente para o nível 10. O uso das suas habilidades estaria confinado a este nível ajustado e o seu equipamento seria emitido de forma padrão pela Torre Fongin. Nesta configuração, enquanto os níveis de outros jogadores estavam a ser reduzidos, o de Lully foi temporariamente elevado para o nível 10, juntamente com a oportunidade de selecionar novamente a sua profissão inicial. Depois de ponderar por um tempo, Lully decidiu escolher a classe Assassino, conhecida pelo seu alto dano de explosão. A razão pela qual estes monstros de alto nível tinham vindo para competir não era outra senão os 2 eminentes mentores sentados nas bancadas, o famoso mestre do Salão Norte da Cidade da Lua de Sangue, Zhuang Huishui, e a outra sendo a beleza incomparável da Cidade da Lua de Sangue, a mestra do Lar Oriental, Wu. A multidão estava ciente de que um forte desempenho na competição poderia garantir-lhes um lugar entre os discípulos destes mentores. Tal oportunidade os colocaria no caminho da fama e do sucesso. No entanto, a multidão não se atreveu a proferir o nome de Wu Yu em voz alta, puramente devido ao seu pavio notoriamente curto e a uma propensão para recorrer à violência quando as coisas não corriam como ela queria. Além disso, a força de Wu Yu também era enigmática e imensa.
No entanto, os critérios de seleção da senhora Wu Yu eram extremamente rigorosos, tendo aceitado apenas um discípulo até agora. Assim, a multidão gritou o nome desse indivíduo afortunado. Han Xiao! Han Xiao! Ouvir este nome fez Luli estremecer. Não era este o irmão mais velho que eu andava a procurar? Irmão mais velho, finalmente surgiu uma pista sobre ti. Esta mulher chamada Wu deve saber alguma coisa. Tenho de encontrar uma maneira de me aproximar dela, pensou. Enquanto isso, o anfitrião anunciou o início da primeira partida, e o vencedor não foi outro senão o concorrente mais favorecido nesta Torrefonion, Garra de Sangue, do clã Leão da Guerra de Sangue, que surpreendentemente derrotou seu oponente em um único golpe. O segundo vencedor foi Bailey, um espadachim zombie do clã Grande Espada, que também venceu seu oponente com um único golpe decisivo. O terceiro vencedor, o demônio da lâmina dupla Go-Air, veio do deserto distante e tinha lutado até a cidade da Lua de Sangue. A sua força também não devia ser subestimada. E para a surpresa de todos, o quarto competidor a reivindicar a vitória foi o oprimido percebido, Luli. A multidão não pôde deixar de ficar intrigada com este esqueleto de nível 1 que tinha desafiado as expectativas. Em breve, a segunda ronda de partidas começou com os oponentes sendo novamente escolhidos aleatoriamente. A primeira partida opôs a bucha de canhão Luli contra o demônio da lâmina dupla Go-Ar. Go-Ar, de pé no ringue, dirigiu-se a Luli com um tom de desdém. Rende-te! Não me incomodaria a matar um fraco como tu, nem sequer és digno da minha luta. Luli não lhe deu qualquer atenção, simplesmente olhando friamente para o oponente à sua frente. No entanto, ninguém poderia ter antecipado a força monstruosa que irromperia deste esqueleto de nível 1, aparentemente fraco. Vendo que Luli tinha desconsiderado as boas intenções de Go-Air, Go-Air resolveu cortar diretamente Luli com uma lâmina de 2 gumes. No entanto, Luli evitou facilmente o ataque, fazendo com que a multidão acreditasse que era apenas sorte. No entanto, a sequência de eventos seguinte levou a multidão a questionar os seus julgamentos iniciais. Luli, que era considerado mera bucha de canhão, mais uma vez evitou o ataque de Go-Air, revelando que tudo isto tinha estado dentro dos cálculos cuidadosos de Luli. O comprimento do braço do inimigo é de cerca de 80 centímetros, a lâmina da sua arma tem 100 centímetros e o punho mede 20 centímetros. Depois de considerar o comprimento do punho e do braço, o alcance máximo do ataque do inimigo deve ser inferior a 200 centímetros. Enquanto eu mantiver uma distância maior que 200 centímetros, há uma alta probabilidade de eu conseguir evitar quaisquer ataques. Além disso, o ataque do inimigo tem um atraso de balanço para frente de 0,5 segundos, e a velocidade do ataque é de aproximadamente 160 km por hora. Dados estes fatores, estou confiante de que posso reagir e evitá-lo sem muita dificuldade. Tendo criado alguma distância, o próximo movimento que meu adversário provavelmente fará é provavelmente a habilidade de corte instantâneo. Esta habilidade envolve um impulso linear, que cria uma pausa momentânea durante a sua execução. Se eu conseguir aproveitar esse momento, posso garantir a vitória. Enquanto isso, o demônio da adaga dupla, Go-Ar, recebeu algum incentivo sarcástico da audiência. Hey, Go-Ar! Pensei que eras bastante poderoso. Como é que não consegues lidar com o esqueleto de nível 1? Não te envergonhes, desce! Este comentário trocista foi suficiente para o enfurecer ao ponto de cuspir sangue. No segundo seguinte, ele desencadeou o seu movimento final, o corte instantâneo, sem perceber que isso estava precisamente dentro dos cálculos de Luli. Luli moveu-se 80 centímetros para a esquerda e baixou-se 60 centímetros, ativando simultaneamente a habilidade de golpe crítico. Num piscar de olhos, as duas figuras passaram uma pela outra. Go-Ar, cheio de descrença, jazia no chão murmurando: Como pude morrer nas mãos de um ninguém como este? Eu nem sequer ascendi à posição de Senhor do Esquecimento ainda! Com isso, a partida terminou oficialmente com o oprimido Luli a sair vitorioso. A esta altura, a audiência tinha começado a reconhecer a força de Luli, percebendo que era inteiramente possível para ele se fazer de tolo ou para apanhar os sábios, assim como isto. Até Zhuang Haishui se sentiu intrigado com este esqueleto. Apesar das alegações de indiferença de Wu Yu, ela se sentiu secretamente entretida, pensando: impede-me de ficar aborrecida, então vamos deixá-lo viver mais um pouco.
O próximo jogo foi considerado o campeonato mais emocionante da Torre Fonion. O Berserker da Guerra de Sangue, Garra de Sangue, versus o espadachim zumbi Bailey. Assim que o jogo começou, o espadachim zumbi Bailey desencadeou seu melhor movimento, o corte instantâneo de água corrente, uma técnica combinada que era incrivelmente 5 vezes mais rápida do que o corte instantâneo de Golair. Era uma fusão da viragem de água corrente e do corte instantâneo. No entanto, assim que a lâmina de Bailey estava prestes a atingir seu oponente, o oponente mordeu surpreendentemente a grande lâmina de Bailey. No segundo seguinte, para a incredulidade atordoada de Bailey, o oponente mordeu a sua lâmina com uma única dentada. Depois disso, ele ativou a habilidade Garra Frenética Explosiva, e com um único golpe rápido, o espadachim zombie foi derrotado em segundos. O espetáculo impressionante incendiou instantaneamente os espectadores, que começaram a gritar o nome de Garra de Sangue em frenesim. Até os comentadores pensaram que o vencedor da Torre Fonion já estava decidido. Zhuang Huishui até considerou levar Garra de Sangue para debaixo da sua asa, dado que a sua linhagem era pura o suficiente para ter algum valor de cultivo. Wu Yu, por outro lado, manteve o olhar de desdém, dizendo: "Esta linhagem, eu nem sequer consideraria deixá-la guardar o meu portão." Ao mesmo tempo, Luli, que estava observando a batalha das linhas laterais, também ficou surpreendido por aquele leão ter realmente mordido a arma de alguém. No entanto, ele raciocinou que, uma vez que as armas eram emitidas de forma uniforme, não deveriam ser facilmente destrutíveis, a menos que, é claro, os atributos base deste leão estivessem significativamente acima da média, mesmo quando reduzidos para o nível 10. Assim que Luli estava a contemplar contramedidas, o leão virou seu olhar feroz para ele e disse: "Ei, pequena praga!" Depois, com uma expressão desdenhosa, acrescentou: "Atreves-te a subir novamente?" Ainda não me fartei de diversão. Neste momento, Luli estava de fato a enfrentar um oponente muito mais poderoso do que ele. A situação era maior do que o previsto. A linhagem do seu oponente era pura, e os seus atributos básicos superavam significativamente os de Luli. Vencer esta batalha parecia quase impossível. No entanto, apenas a vitória poderia conceder a Luli um encontro com o enigmático Senhor Sem Lua e uma pista potencial sobre o seu irmão mais velho perdido. Para Luli, encontrar esta pessoa era mais importante do que a sua própria vida, então ele estava determinado a vencer a luta. O leão, no entanto, exibia um sorriso invertido no seu rosto. "Considera-te uma pequena sobremesa antes da minha vitória, e deixa que o teu desespero, resistência e arrependimento me divirtam gradualmente." Truchou. Luli retorquiu: "Chega de conversa, vamos lutar ou não?" Em seguida, ele tomou a iniciativa, investindo rapidamente contra o seu oponente. No entanto, a sua velocidade na perspectiva do leão estava longe de igualar a do anterior espadachim zombie. Era simplesmente demasiado lenta. O leão levantou casualmente a mão para bloquear. Luli, no entanto, desviou-se e reapareceu atrás do leão, lançando imediatamente um golpe, apenas para que este ser facilmente evitado pelo desvio rápido do leão. Notando que o seu ataque não tinha sido bem sucedido, Luli rapidamente se distanciou do leão. O próprio leão ficou surpreendido com a velocidade de Luli. "Não é um mau ritmo", comentou ele. "Quase me esqueci. Ele é um assassino. Pode ter estado a esconder a sua força, mas ainda é lixo." Com um golpe da sua grande pata, um ataque poderoso voou em direção a Luli, quase o atingindo. "Isto é extraordinariamente poderoso. A minha velocidade não me dá qualquer vantagem", pensou Luli. "Os atributos básicos deste leão devem ser muito superiores aos meus." No entanto, após uma breve troca de golpes, o leão de juba amarela, anteriormente arrogante, descobriu, para sua surpresa, que o seu rosto tinha sido arranhado. Surpreendentemente, ele nem sequer tinha notado quando isso tinha acontecido, o que o deixou a sentir-se estranhamente humilhado. Em resposta, ele ativou a sua habilidade passiva, Batalha de Sangue, que aumentou a sua velocidade, força e contusão em 20% durante 5 segundos. "Vou garantir que morras da maneira mais humilhante possível", prometeu ele. Enquanto isso, este breve confronto tinha despertado o interesse da multidão em Luli. Apesar de sua baixa classificação e linhagem inferior, ele estava a aguentar-se contra um leão com uma linhagem formidável. Isto está tornando-se cada vez mais intrigante. O público começou a murmurar entre si.
Neste momento, o leão estava verdadeiramente enfurecido. Ele tentou usar a sua velocidade superior para ultrapassar Lully, alcançando-o após apenas algumas acelerações. Simultaneamente, ele desferiu um soco pesado em direção ao corpo de Lully, fazendo com que Lully perdesse completamente o equilíbrio. Naturalmente, o leão não perdeu esta oportunidade de ouro, desencadeando instantaneamente a sua própria habilidade, garra frenética explosiva. As suas garras estavam prestes a atingir Lully, quando este revelou o seu plano. Estive à espera que fizesses isto. O teu movimento pode ser letal, mas tem um balanço para frente de 0,5 segundos. Enquanto Lully falava, a sua figura mudou e ele inesperadamente lançou sua habilidade de assassino, facada nas costas. Este movimento permitiu-lhe mover-se instantaneamente para a retaguarda do seu inimigo, para um ataque surpresa, acrescentando: "Não serás capaz de te virar antes do fim da ativação desta habilidade." Neste exato momento, a lâmina de Lully já estava em movimento, mas o leão apenas se riu. Bom cálculo, mas é inútil. Uma energia intensa surgiu de dentro dele, ativando sua habilidade de linhagem, rugido do leão de fúria de sangue. Este movimento inesperado deixou Lully imóvel, pois o rugido do leão da fúria de sangue podia forçar os inimigos num raio de 5 metros a congelar por 5 segundos. Imediatamente depois, as garras afiadas do leão avançaram sobre Lully. Embora Lully tenha conseguido recuar a tempo, um dos seus braços ainda foi cortado pelas garras afiadas, seguido por uma perna. O resultado desta batalha já tinha sido decidido. O leão berserker da Guerra de Sangue caminhou em direção a Lully, um sorriso presunçoso no seu rosto. Enquanto isso, Lully estava a contar silenciosamente no seu coração. Mais 3 passos. Enquanto o leão dava mais 2 passos, o brutamontes até pisou deliberadamente a perna partida de Lully. "Ups, desculpa, não vi a tua perna", disse. Mas Lully saltou subitamente. "Agora!", gritou ele, levantando-se rapidamente e atirando a adaga que segurava na mão. O leão permaneceu imóvel, afastando a adaga que se aproximava com facilidade. No entanto, o que ele não notou foi o ligeiro movimento do braço partido de Lully atrás dele. Sem hesitar, Lully atirou a sua própria adaga em direção às costas do leão, seguindo-a rapidamente com a sua habilidade de assassino, facada nas costas. Lully parecia transformar-se em 2 figuras. A uma distância tão próxima, nem mesmo o leão berserker conseguiu reagir a tempo. Num piscar de olhos, Lully materializou-se atrás do leão, desferindo um corte selvagem. O leão tossiu uma boca cheia de sangue, antes de cair pesadamente no chão. Este contra-ataque inesperado deixou até Wu Yu e Zhuang Haisui no palco surpreendidos, e toda a audiência ficou em silêncio. O anfitrião coelho, geralmente loquaz, estava sem palavras. No entanto, a tartaruga, que tinha estado em silêncio até agora, removeu calmamente os seus óculos. "Impressionante! Já faz algum tempo desde que vi uma reviravolta tão espetacular. Agora permitam-me, a tartaruga enfurecida, trazer-vos uma análise aprofundada." Do início ao fim, toda a partida foi orquestrada por este jogador aparentemente insignificante. Logo desde o início, ele capitalizou a sua vantagem de velocidade, provocando Garra de Sangue com ataques de baixo dano, fazendo com que Garra de Sangue perdesse a sua estabilidade emocional precocemente. Concomitantemente, face ao ataque total de Garra de Sangue, ele fingiu fraqueza, levando Garra de Sangue a jogar sua carta final. A parte mais engenhosa foi como ele usou os próprios membros que Garra de Sangue tinha cortado, tanto um braço quanto uma perna como parte da sua estratégia. Mesmo quando todos o tinham dado como morto, ele ativou a ressurreição do esqueleto, usando os ossos que tinham sido deslocados por um tempo. Isto permitiu-lhe realizar a reviravolta final, um triunfo do oprimido. Depois de apresentar a sua análise, a tartaruga peluda verde perguntou confiante: "Como está a minha análise? Estou correto? Este jogador chamado Shang-Yu." Enquanto isso, Lully estava a voar alto no ar, a sua faca apontada para atingir Garra de Sangue que jazia no chão. "Para eliminar completamente um problema, é preciso abordar as suas raízes", proclamou ele. Mas de repente, uma onda massiva de energia o fez voar para trás. O golpe veio surpreendentemente de Zhuang Haisui no palco. Enquanto a energia se concentrava nas suas mãos, ele desferiu um soco poderoso, e Lully foi desfeito em fragmentos. O seu crânio também começou a desintegrar-se gradualmente. Lully suspirou no seu coração. Ele esteve tão perto.
Mas assim que Luli estava prestes a desvanecer-se no esquecimento, uma mão de jade delicada estendeu-se e puxou-o de volta. Para surpresa de todos, era outro senhor, a senhora Uyu. Depois disso, Uyu levantou a sua pequena mão e uma onda de energia ainda mais formidável começou a reunir-se em suas pontas dos dedos. No instante seguinte, uma explosão de energia vermelha foi libertada violentamente das pontas dos dedos de Uyu, com a sua técnica de dedo perfurador celestial. Uma explosão alta ressoou. Numa surpreendente reviravolta de eventos, a Torre Fonion foi quase obliterada por este único golpe de Uyu. Zhuang Huishui foi atingido quase até a nudez, e um grande pedaço do seu braço também foi arrancado. "Uyu, sua mulher louca, estás a tentar me matar?" gritou ele. Entretanto, Uyu não se perturbou, totalmente focada em reparar o crânio à sua frente. Luli, reduzida apenas ao seu crânio, começou a regenerar lentamente o seu corpo. Uyu colocou gentilmente uma mão na cabeça de Luli e declarou: "De agora em diante, você me pertence." Neste momento, não só os ossos estilhaçados de Luli tinham recuperado, mas estavam ainda mais fortes do que antes. Posteriormente, ele observou a energia de Uyu a convergir novamente nas suas pontas dos dedos. Com uma expressão gentil, ela perguntou: "Tartaruga, coelho, onde é que vocês os dois estiveram? Se não anunciarem o resultado em breve, vou dar-vos a ambos um beliscão." Só então, os dois anunciaram apressadamente: "Parabéns ao nosso jogador Zhang Yu por se tornar o campeão desta Torre Fongyin." Depois disso, Luli foi recompensado com 5.000 pontos de experiência, permitindo-lhe avançar diretamente do nível 1 para o nível 15. Ele também adquiriu a habilidade passiva chamada Passo Sombrio, que aumentou permanentemente a sua agilidade em 20%. Além disso, foi recompensado com uma grande adaga épica de nível 15, a Lâmina Manchada de Sangue, que convertia unicamente 10% do dano infligido de volta na sua própria saúde, um verdadeiro atributo de sugador de sangue. Isto era crucial para manter a sua resistência de combate no seu próximo evento. Este evento foi denominado a Catástrofe Fongyin, a segunda fase do evento da Torre Fonion. De acordo com as regras, o campeão da Torre Fonion desceria ao mundo do jogador como um chefe por tempo limitado, permanecendo por um período de 8 horas. A missão era caçar o máximo de jogadores possível, garantindo a sua própria sobrevivência. Matar jogadores daria pontos de experiência e contribuição correspondentes. Assim que o anfitrião estava a explicar as regras, Zhuang Huishui começou uma diatíribe de maldições explosivas dirigidas ao Uyu, ainda zangado com a lesão infligida anteriormente. Uyu, claro, não ia deixar safar-se com isso. Assim que Zhuang Huishui proferiu a palavra tu, Uyu interrompeu. "O que quer dizer com morder? Acredites ou não, da próxima vez que fores para a batalha, eu corto teu salário militar primeiro. Depois, suspendo tuas provisões militares. E, inferno, nem sequer te forneço equipamento." Vendo isso, os outros se dispersaram apressadamente, temendo serem apanhados no fogo cruzado se os dois começassem a lutar. Eles rapidamente seguiram para o próximo local do evento. No final, Uyu não se esqueceu de avisar Luli: "Não me envergonhes. Se não conseguires matar 1.000 pessoas, nem te incomodes a voltar." Em breve, Luli chegou ao local do evento. Concomitantemente, as 3 peças de equipamento externo que ele próprio tinha criado desencadearam uma missão aleatória devido à sua subida de nível: cumprir o desafio severo de Uyu e matar 1.000 jogadores. Naquele momento, Luli estava despreparado quando inesperadamente encontrou alguns jogadores. Um aviso surgiu no rádio: "O chefe por tempo limitado caminhante da Lua de Sangue desceu. Por favor, procedam para o eliminar." Simultaneamente, a outra peça de equipamento externo de Luli, a pulseira onisciente, ativou e emitiu uma habilidade aleatória. Enquanto desviava dos ataques inimigos, Luli verificou a informação da habilidade. Obtiveste a habilidade Ponta de Caça, que desfere 4 cortes rápidos no alvo. Habilidade passiva. Esta habilidade adiciona um dano físico adicional de 150%, golpe de decapitação, por cada inimigo monstro. Por outras palavras, desde que ele conseguisse manter os níveis de saúde de um grande número de inimigos baixos e depois usar este movimento, ele poderia potencialmente alcançar um movimento perpétuo teórico. Depois de vencer sem esforço os poucos jogadores no seu caminho, Luli descobriu através do CC que a sua posição estava sendo transmitida em tempo real para todos os jogadores. Por outras palavras, tudo o que ele tinha de fazer era esperar aqui que outros viessem e tentassem matá-lo.
Como esperado, os jogadores começaram a chegar um após o outro, todos ansiosos por abater o raro chefe que era Lully. No entanto, cada uma das suas tentativas apenas resultou na sua própria derrota nas mãos de Lully. Lully sentiu uma pontada de arrependimento ao olhar para o equipamento largado espalhado pelo chão, incapaz de o apanhar, mas, para os outros jogadores, a visão de equipamento não reclamado era irresistível. Todos avançaram num frenesi, apenas para serem mortos por Lully como presas. A esta altura, ele já tinha eliminado 444 jogadores, o que, embora impressionante, ainda era menos de metade do seu alvo de 1000. Decidindo que era hora de mudar sua localização, Lully marcou as pilhas de equipamento no chão para o seu irmão. Poucos momentos depois, o seu irmão mais novo chegou, absorvendo a visão das inúmeras peças de equipamento espalhadas à sua frente. O seu coração disparou de excitação e, com uma voz trêmula, ele conseguiu proferir apenas 2 palavras. Caramba! Uma jogadora tinha conseguido derrotar um chefe épico sozinha e adquirir equipamento roxo raro. Isto espantou Lully, que estava à espreita nas sombras, levando-o a pedir ao seu assistente CC para verificar os detalhes da jogadora. Surpreendentemente, ela acabou por ser uma Cavaleira da Lua, uma classe oculta entre os espadachins, ostentando estatísticas incrivelmente equilibradas. Todos os seus ataques consistiam tanto em dano físico quanto mágico. Simplificando, o seu potencial mínimo era considerável, enquanto o seu máximo era extraordinariamente alto. Naquele momento, a jogadora sentiu vagamente que estava sendo observada, como se alguém estivesse por perto. No entanto, antes que pudesse contemplar mais, 3 jogadores masculinos aproximaram-se dela. Ah, rapariga de sorte! Acabaste de conseguir algum equipamento roxo. Importas de nos emprestar? A jogadora manteve a calma, respondendo. Vocês estão planejando roubá-lo? O líder do trio, um homem asqueroso com pelos no nariz, respondeu lasciviamente. Nós só queremos ser amigos de ti. Vamos pedir o teu equipamento emprestado por alguns dias. Eu prometo devolvê-lo. Naquele momento, Lully estava apenas a observar do seu esconderijo, sem intenções de intervir. Enquanto isso, a jogadora disse, claro, levem-nos se conseguirem. Encorajados pela sua vantagem numérica, os 3 homens aproximaram-se dela, dizendo, então vamos ter de te revistar. Para sua surpresa, a jogadora desembainhou a sua espada no sistema seguinte, derrubando 2 deles num único golpe. O líder asqueroso rapidamente percebeu que tinha cruzado um adversário formidável, mas ele arrogantemente se gabou. Eu sou a espinha dorsal da guilda arrogante, se te atreveres a pôr um dedo em mim... A sua ostentação foi interrompida quando a guerreira o silenciou com a sua espada. Ela então se dirigiu ao vazio. Já viste o suficiente? Sai daí! No momento seguinte, Lully materializou-se das sombras, murmurando para si mesmo. Impressionante! Ela conseguiu mesmo detectar-me. Mas matá-la seria demasiado caro e não valeria o problema. A jogadora também estava avaliando a situação, pensando, este parece ser um chefe e um difícil. Se entrarmos em confronto aqui, a retaliação da guilda arrogante será rápida. Apesar das suas palavras, ambos estavam prontos para se engajarem a qualquer momento. No entanto, antes que uma luta pudesse começar, membros da guilda arrogante começaram a cercá-los. Inesperadamente, outro grupo também apareceu na cena, uma equipe de ataque a chefes à caça de Lully. Após uma troca de olhares de compreensão entre eles, os 2 rapidamente dispararam em direções opostas. Os membros da guilda arrogante viram o chefe a passar a voar, mas não fizeram menção de o atacar, pois o seu objetivo era vingar o seu camarada caído. A jogadora também disparou a passar pela equipe de ataque a chefes. Foi neste momento que ambas as equipes perceberam que seus alvos tinham escapado, levando-os a iniciar uma perseguição acalorada. Consequentemente, os 2 grupos colidiram de frente, mergulhando a cena num caos repentino. Assim que os 2 grupos estavam em desordem, Lully e a jogadora inesperadamente contra-atacaram com golpes rápidos das suas armas. Eles rapidamente despacharam um grande número de jogadores. Esta retaliação súbita causou ainda mais pânico entre as equipas aglomeradas, e os jogadores começaram a disparar em todas as direções. Feitiços de bola de fogo, flechas dispersas, cortes de redemoinho, raios. Em meio à cacofonia do aço a tilentar e dos feitiços a rugir, os 2 grupos infligiram pesadas baixas um no outro, com muitos jogadores deixados com apenas um fio de saúde nas suas barras de vida.
Lully naturalmente não perderia esta oportunidade de ouro, desencadeando a habilidade Ponta de Caça. O campo de batalha transformou-se no seu matadouro pessoal, as suas habilidades aparentemente ilimitadas. A esta altura, Lully estava a apenas uma morte do seu alvo de 1000, e a única jogadora restante no campo era a jogadora. Sem quaisquer palavras desnecessárias, eles começaram a lutar imediatamente, criando uma onda de energia massiva após a colisão. Com um som de sino, o sistema indicou que a missão de 1000 mortes estava completa. A cena mudou para uma luxuosa vivenda, onde a senhorita Bai, da família do Bai, Bai Xiaoya, estava sentada numa cadeira de rodas, segurando um capacete para o jogo Fantasia Lua. Após um momento de reflexão, Bai Xiaoya começou a escrever no seu guia de jogo: chefe por tempo limitado, caminhante da lua de sangue, suspeito de ser IA avançada, exibe sinais de inteligência. Ao mesmo tempo, Lully tinha finalmente completado a sua missão de decapitação de 1000 homens, recebendo sua recompensa de missão correspondente. Espantosamente, era uma peça de equipamento de grau mítico, os brincos divinos encantados. O portador podia mudar sua raça à vontade, não só sua aparência, mas até mesmo a sua língua nativa. Como recompensa por matar 1000 jogadores, este item era altamente versátil e adaptável. Em seguida, a recompensa do evento da catástrofe Fong Yun foi entregue. O nível de Lully disparou diretamente para o nível 21, e ele também obteve a nova habilidade Lâmina de Explosão Dilacerante. Esta habilidade amplificava o próximo ataque básico, causando 180% de dano físico ao alvo e ignorando 20% da defesa física do alvo. Havia também uma probabilidade de 20% de fazer com que o alvo entrasse num estado de perda de sangue. Quase instantaneamente, a audiência irrompeu num coro de "Incrível! Absolutamente incrível!". Lully também regressa ao ringue do torneio neste ponto, ganhando o título de conquista de Estrela Ascendente Fong Yun. Zhuang Huishui virou-se e saiu num acesso de ressentimento. Wu Yu, por outro lado, aproximou-se de Lully e comentou: "Nada mal. Mal me desgraçaste". No entanto, um sorriso sutil surgiu no canto da sua boca. Ele então viu Wu Yu acenar com a mão, rasgando o vazio, enquanto ela ordenava: "Segue-me". Depois de os dois atravessarem o vazio, eles chegaram a um reino secreto, especificamente a piscina de sangue evolucionária, que Wu Yu supervisionava. Neste momento, Lully olhou para os arredores desconhecidos e não pôde deixar de exclamar: "Tudo o que aconteceu desde que desbloqueei o enredo oculto não fazia parte do plano do jogo de todo. O que é que se está passando?". Ao seu lado, Wu Yu perguntou a Lully: "Sabes por que é que Garra de Sangue, apesar de estar ao mesmo nível que o resto de vocês, ainda conseguiu superar os outros?". Lully compreendeu. Naturalmente é porque as veias de sangue são como equipamentos com diferentes classificações, e cada monstro tem uma diferença significativa nos atributos devido às suas veias de sangue únicas. E atualmente, a minha linhagem é a mais baixa das baixas. Este local era a piscina de sangue evolucionária, um lugar que podia melhorar os atributos da linhagem de alguém. Wu Yu gesticulou com sua mão. "Agora, escolha o local que gostar e mergulha. O quanto podes evoluir depende da tua própria sorte". Enquanto isso, no salão norte da cidade da Lua de Sangue, Zhuang Huishui estava desabafando. Sendo ferido por Wu Yu e tendo seus planos frustrados, era difícil para ele engolir o seu orgulho. No entanto, o conselheiro militar idoso ao lado começou a propor uma solução. Mesmo que não possamos tocar em Wu Yu abertamente, há uma maneira de provocá-la. Ele então sussurrou o seu plano no ouvido de Zhuang Huishui, que respondeu com: "Bom, vamos fazê-lo". A esta altura, Lully já tinha tirado as roupas e mergulhado na piscina de sangue. Wu Yu olhou, com espanto. A velocidade de absorção é extremamente rápida. Parece que o seu potencial é bastante alto. De repente, uma voz ecoou pela área. Era o guarda da Morte Negra da mansão do senhor da cidade. "Senhora Wu Yu, o senhor da cidade ordenou que fosse convocada para a cidade principal imediatamente". Wu Yu inicialmente quis recusar, pois Lully exigia sua proteção neste momento. No entanto, ao ver o decreto de convocação de sangue do senhor da cidade, ela sabia que, uma vez emitida esta ordem, o destinatário era obrigado a encontrar-se com o senhor da cidade e qualquer desafio resultaria em execução sem misericórdia. Wu Yu olhou para Lully impotente. "Ocasionalmente caem algumas pedras das montanhas circundantes. Tenha cuidado para não ser esmolhado acidentalmente", disse isto e partiu.
Por contrapartida, o guarda da Morte Negra exibiu um sorriso ameaçador. Neste momento, Luli parecia ter atingido um ponto crítico em sua evolução, seu corpo já envolto pela energia da piscina de sangue. Foi então que as tropas das sombras sob o comando de Zhuang Huishui emergiram furtivamente. No instante, um bando de guerreiros das sombras brandindo armas avançou sobre Luli a todos os lados. Foi neste preciso momento que Luli finalmente abriu os olhos.